Olá, pessoal. E continuando a nossa sequência de aulas sobre o plano geral de exame clínico, nós vamos falar agora sobre a anamnese. E o que é a anamnese, pessoal? Então, a anamnese, a palavra vem de ana, recordar, e mnesis, memória. Então, é trazer da memória, recordar da memória o que houve, né, com esse animal. É trazer o histórico do animal, identificar o que já aconteceu com esse animal, tá certo? Então, a anamnese nada mais é do que um conjunto de informações recolhidas sobre fatos de interesse médico, passados e ou atuais, que auxiliam no estabelecimento do diagnóstico, tá certo? É muito importante, pessoal. Na medicina veterinária, a anamnese ela compreende quase que 50% do diagnóstico, tá? Então, a metade do nosso diagnóstico, né, do exame clínico, vai estar aqui as informações aqui na anamnese. Uma comparação com a medicina humana, a medicina humana, a gente pode observar que, às vezes, a anamnese ela chega a 98% do diagnóstico, né? Porque a gente chega e relata para o médico qual é a dor, onde é que está a dor, como é que está, quanto tempo, e ali ele já consegue fazer um diagnóstico pela anamnese, né? Claro que ele ainda junta algumas outras informações ali, de exame físico, exames complementares, mas 90 a 98% do diagnóstico ele pode ser obtido através da anamnese. Mas na medicina veterinária é 50%, mas 50% já é metade do caminho, já é bastante coisa para a gente também, tá bom? Então, para a gente ter uma anamnese bem feita, depende do informante, né, do proprietário, do tratador, da pessoa responsável pelos animais, pela propriedade, e do entrevistador, do veterinário, né, que somos nós. Então, a gente tem que ter uma boa relação com esse informante, né, e a gente tem que saber também conversar com ele, a gente tem que saber o que perguntar, como perguntar, e às vezes não só perguntar ao proprietário, às vezes eu também tenho que perguntar a mesma coisa para o proprietário e perguntar também para os tratadores, para as pessoas que estão ali na linha de frente, porque eles podem ter visões diferentes da mesma problemática, eles podem passar por situações diferentes, né? Às vezes o dono só vai lá uma vez por semana na propriedade, já o tratador está todo dia com os animais, ele sabe o que está faltando para o animal, ele sabe o que acontece realmente com o animal, ou às vezes o tratador está com algum problema lá na propriedade, ele pode emitir algumas informações que o proprietário revelar. Então é importante você fazer essa coleta sistemática, tá? Essa coleta da história com as várias pessoas que estão relacionadas com os animais, com os problemas que estão ocorrendo ali na propriedade, tá certo? E uma anamnese bem feita, ela deve ser metódica e seguir a mesma sequência, tá certo, pessoal? Como a gente fala, o exame clínico, né, ele deve ser metódico, ele deve seguir uma sequência lógica. Da mesma forma, na anamnese, quando a gente vai coletar o histórico dos animais, tem que seguir essa sequência lógica, né? Então, a gente tem que identificar a fonte das informações, a confiabilidade das informações. Será que a pessoa que está passando é confiável? Essa fonte aqui é como eu falei, o tratador, o proprietário, a pessoa que está ali com os animais. Você tem que investigar para saber se é confiável a fonte dessas informações, tá certo? Qual que é a queixa principal, né? Claro que você foi chamado ali para atender um animal, uma vaca por exemplo, né? E ela tem a queixa principal, ela tá sem locomover corretamente, ela está claudicando. E o proprietário fala para você, ela está mancando da perna direita, né? Foi a queixa principal dele. Aí você vai começar a perguntar em cima dessa queixa, né? Qual a alimentação do animal, qual que é a atividade do animal, há quanto tempo que ele está assim, tem pedras no local onde ele fica, ele sofreu algum trauma, já teve isso antes, já fez algum tratamento. Então, tudo isso a gente vai perguntar em cima dessa queixa principal, tá? Mas eu tenho que buscar várias outras informações que vão dar subsídio para eu poder identificar se essa queixa principal realmente é o problema principal ou esse é secundário a outros problemas também, certo? Então eu tenho que ver a história médica atual do animal, ou recente, né? Se ele já teve algum atendimento ou não, se como é que ele está, a saúde dele, se já foi feita alguma coisa, né? O comportamento dos órgãos do animal, né? Isso já é anamnese espacial. Então a gente vai perguntar de uma forma geral como é que está a saúde do animal, mas a gente vai perguntar em relação a esse órgão aqui, esse membro direito, já teve algum problema ou não? O senhor já viu o casco dela? Já teve alguma afecção podal? Já fizeram alguma coisa, né? Alguém já atendeu, os animais que estão no rebanho já também tiveram algum acometimento dessa enfermidade, né? Já viu alguma coisa semelhante, os pais desse animal tinham isso, né?
foi feito no manejo. A gente observa aqui no ambiente que tem algum fator de risco, tem muita lama, tem pedra, tem muitas fezes que podem levar a ser fonte de risco para afecções podais. Já foram feitos tratamentos no rebanho, o histórico familiar, né? Se tem alguma característica congênita passada para esses animais, enfim, tudo isso a gente vai ter que investigar. Então você vai seguir nessa sequência que aí você não se perde, tá? Lembra da fonte, a queixa principal, vai buscando as informações da história atual e recente, o comportamento dos órgãos e principalmente o comportamento daquele órgão que está na queixa principal, o que já ocorreu com esse animal, o ambiente, o manejo dele, história familiar do rebanho, enfim, tudo isso você tem que coletar esses dados que vão dar bastante subsídio para o seu diagnóstico. E os princípios básicos para a obtenção da anamnese, né, a gente tem que dispor de tempo para ouvir o proprietário. Então, nessa hora, pessoal, não, na verdade, em todo o exame clínico, né, em todas as partes do exame clínico, não pode ter pressa. Mas principalmente aqui na anamnese, a gente tem que estar bem calmo, tem que dar atenção ao proprietário e dispor de tempo para ouvir ele, tá? Às vezes ele tá tímido, ele não quer falar, a gente tem que deixar ele à vontade para ele começar a falar, tá certo? E com isso a gente tem que ter o quê? Paciência, tá? Porque paciência não é a habilidade de esperar, mas é a capacidade de manter uma boa conduta enquanto espera. Então, nessa espera, enquanto ele está falando, né, enquanto ele está te dando informações, pergunta uma, duas vezes, pergunta diferente, tem que ter paciência, sem afobar, sem correr, tá? Sem induzir as respostas, tá certo, pessoal? Tem que ter essa motivação para ouvir ele, né? Então, a gente tem que ter essa consciência do quanto é importante a anamnese. Como o professor Paulo Freire diz, né? A comunicação, né? A gente faz extensão e faz comunicação, mas a comunicação não é só eu falar, eu estar sempre falando, né? É a arte de ouvir, comunicar. Porque quando eu ouço o outro, quando o outro sente que eu estou ouvindo, que eu estou dando atenção, ele se sente atenciado e ele vai me dar mais atenção também, ele vai me dar mais informações, ele vai saber falar para mim porque ele vai confiar em mim. Mas para isso eu tenho que saber ouvir, dar atenção realmente. Quando eu falo dar atenção, é olhar nos olhos, é você prestar atenção no que está falando, anotar, é você interagir, conversar sobre aquilo, tá certo? É muito importante. Evitar interrupções ou distrações, então nesse momento tem que estar zen, tem que estar ali focado na anamnese, tá? Esquece celular, esquece outras coisas, vamos conversar aqui sobre o animal, sobre o que já ocorreu com o animal, tá? Evite isso, porque senão pode quebrar aquele clima ali do que está tendo de confiança dessa relação com o veterinário, com o informante, tá? E aí tem que ter um foco total nessa anamnese, tá certo? Não desvalorizar precocemente as informações, toda informação mencionada, ela é importante, ela deve ser anotada, tá certo, pessoal? Não vamos confiar na nossa cabeça, porque às vezes é muita coisa, a gente acaba esquecendo um detalhe ou outro, então tem que anotar tudo, porque tudo pode ser importante depois na junção dessas informações para chegar ao diagnóstico, tá? E não se deixar levar pelo suspeito do proprietário. A gente sabe que hoje né, todo mundo tem acesso à informação aí tudo, e quando já tem uma suspeita, ou então ele já tendo uma experiência que ele tem ali, ele começa a achar que é a mesma coisa que já aconteceu com a vaca florinda, e essa rosinha aqui, ela também tá com a mesma coisa e tudo, ou ele vai pesquisar os sinais que ela está apresentando no Google, né? Então é o famoso doutor Google. A gente não pode já, ele é igual, doutor, essa vaca tá com mastite. Se a gente já for pensando nisso, no que o produtor está dizendo para a gente esquece de ver as outras coisas, a gente menospreza o resto do exame e foca naquilo ali e às vezes nem é isso, tá? Ou isso é uma característica secundária, então a gente não pode se deixar levar. A gente vai ouvir tudo que ele está pensando, está falando, mas a gente tem que lembrar da nossa parte médica, da nossa parte, da nossa conduta, tá? Da nossa sequência de examinar esse animal, de coletar essas informações e ver realmente se está condizendo ou não, tá? E nisso, quando o proprietário estiver falando e tudo, nos trazendo informações, não demonstrar sentimentos desfavoráveis, como tristeza, impaciência, desprezo, né? A gente tem que estar ali focado nele, atencioso, mostrando que a gente quer saber, que é importante ele falar, evitar, a gente deve evitar fazer comentários que pode dizer que ele errou, que ele fez alguma coisa ruim. Depois, no final, quando a gente for fazer as nossas considerações, recomendações, a gente fala, né? Tem que saber conversar, saber falar para a gente não assustar também as pessoas
e nem deixar ninguém com raiva, porque senão não vai fazer o tratamento correto, tá certo, pessoal? Então a gente tem que mostrar interesse mesmo, a gente tem que estar atento às pessoas, fazer elas confiarem na gente, tá certo? Saber interrogar o proprietário para que ele vire o nosso companheiro, esteja do nosso lado ali, porque para ele entender que se ele falar para mim errado as coisas, o diagnóstico vai sair errado, né? Como a gente fala, um exame bem feito, isso aqui faz parte do exame clínico, a anamnese. Um exame bem feito vai levar a um diagnóstico bem feito, que vai levar a um tratamento bem feito, e aí o restabelecimento da saúde. E tudo, se for errado, vai também ter um diagnóstico e tratamento errado e a saúde não vai voltar, tá? Então, para isso, a gente precisa possuir conhecimentos teóricos sobre as enfermidades, né? Então, a gente tem que entender de fisiopatologia, a gente tem que entender da terapêutica, a gente tem que entender de anatomia, a gente tem que entender de manejo, a gente tem que ter propedêutica, tá? A gente tem que ter conhecimento básico sobre tudo aqui que ocorre, que pode estar relacionado. Então, a gente vai pegar essas informações da anamnese, né? E vai estar observando se tem relação mesmo ou não, se está certo, tá bom? É muito importante. E as possibilidades e objetivos da anamnese, né, que a gente vai ter com ela, é estabelecer condição para a relação boa do proprietário veterinário, né, para que ele seja realmente um parceiro, para que a gente possa contar com ele contar com a gente, tem essa relação de confiança, tudo em prol da sanidade dos animais, tá? Conhecer a história clínica e conhecer os fatores ambientais relacionados com o paciente, então, muitas das vezes a gente também tem que saber não só do histórico do animal, mas histórico da propriedade, do rebanho, tá certo, pessoal? O que está relacionado, o que está ocorrendo, se teve alguma mudança de manejo, se mudou o ambiente, estações climáticas, fatores climáticos, tá certo? Estabelecer os aspectos do exame físico que merece maior atenção quanto aos exames complementares. Então, nisso aqui eu tenho que saber, olha, eu estou aqui, é uma disfunção digestiva que está ocorrendo nesse animal. Então, qual que é o exame complementar que eu devo, que é imprescindível eu fazer a utilização dele. Então, aqui um fluido ruminal, tá? Uma coleta de fezes, tá? Um parasitológico, enfim. Eu tenho que também ser sensato nisso, tá? Escolher os procedimentos terapêuticos mais adequados em função do diagnóstico e do conhecimento global do estado do animal. Então, isso aqui também é muito importante. Eu observar se esse animal tem viabilidade para ir para a cirurgia, se ele só no tratamento conservativo ele vai conseguir debelar esse processo de enfermidade, tá? Se o proprietário tem condição de arcar com esse tratamento, se dá para fazer, se o animal ele suporta algum procedimento que deve ser feito, então tudo isso eu tenho que avaliar, tá? Na escolha do meu procedimento terapêutico, tá? Ser sensato se o produtor vai ter condições financeiras de arcar aquele recurso, se o animal vale isso ali, se ele tem esse interesse de investir no animal ou não. Quando a gente fala de animais de produção, a gente não deve deixar os animais sofrerem em nada, mas a gente tem que levar em consideração também se esses animais vão ter um futuro produtivo ou não, porque daí, às vezes, dependendo do caso, da gravidade da doença e tudo, da evolução do animal, a gente tem que levar o animal à eutanásia, porque é para ele parar de sofrer, para que ele descanse ali, porque para ele só está em sofrimento, entendeu, pessoal? E aí a gente tem que definir a estratégia a ser seguida em cada paciente. Então, cada caso é um caso, tá? Não tem receita de bolo, não é protocolo, tá? A gente, claro, o exame, ele é protocolo. O exame, ele vai seguir sequência lógica, mas com os dados que a gente vai pegar, cada dado é diferente de um animal para o outro. Então, dependendo daquele paciente, eu vou definir uma estratégia para seguir com ele, tá? E as principais causas de erro na anamnese, no exame clínico, a gente observa que é quando essa anamnese é incompleta ou preenchida erroneamente, se fazer com pressa, se não escrever corretamente, tá certo? Se não tiver uma ficha para ter uma sequência lógica, tá? Quando se faz um exame físico superficial também, isso ocorre muito. Se não fizer o exame correto, né, vai acabar comendo mosca, vai esquecer algum detalhe ali que é importante, tá? Quando faz uma avaliação precipitada ou falsa dos achados clínicos, né? Quando não se tem aquele conhecimento propedêutico, nem da semiotécnica, nem dos conhecimentos básicos que a gente deve ter para poder interpretar esses achados, conhecimento insuficiente dos métodos, então não sabe também como é que agem os medicamentos, como é que é feita esses tratamentos e tudo, tá? O impulso precipitado em tratar o paciente antes mesmo de estabelecer o diagnóstico, né? A gente quer logo tratar, curar, que adianta muito, mas a gente tem que ter paciência, pessoal.
Não pode ter pressa, tá? Tem que ter paciência para fazer as coisas corretas. É melhor pecar pelo excesso do que na euforia, na ansiedade, já querer tratar logo o animal e fazer errado, tá? Então tem que ter paciência, tá? A maioria dos erros médicos, já dizia Pascal, no século XVII, tá? A maioria dos erros médicos não se deve a falhas de raciocínio sobre fatos bem avaliados, mas de raciocínio bem conduzido, porém sobre fatos mal observados. O que isso nos diz? Que se eu não fizer um exame correto, as informações que eu vou ter ali vão ser incorretas. E aí o diagnóstico vai ser incorreto, o tratamento vai ser incorreto. Então eu tenho que saber observar bem para o meu raciocínio também ser bom e tudo dar certo. Tá bom, pessoal? Então, também tem os princípios de Hudson, do final do século XIX, que é muito importante, né, e atual para a gente utilizar hoje na nossa conduta enquanto médico veterinário, enquanto clínico, enquanto examinador, tá certo? Não ser demasiadamente sagaz, não ter pressa, não ter predileções por enfermidades ou até por medicamentos, tá? Não diagnosticar raridades, tá? Pensar nas hipóteses mais simples, é o que eu sempre digo em sala de aula. O que é raro é raríssimo, o que é comum é comuníssimo. Lembra das enfermidades que tem na sua região, lembra das enfermidades que podem ocorrer àquela espécie, àquela categoria, tá? Não tome um rótulo por diagnóstico, já vem o doutor TPB. Todo animal que ele atende é TPB. Você pode ter uma coincidência de ter atendido vários animais com TCs parasitária bovina, mas será que todos esses animais são isso mesmo? Então, tenha cuidado para você não ser rotulado por isso também, tá? Não tenha prevenções, tá? Você tem que já chegar, você tem que examinar, mas pensando em curar o animal ali e depois da cura daquele paciente, você já fazer manejo preventivo, recomendações para os outros animais, mas já pensando lá, não tem o que fazer, ou vamos prevenir isso aqui antes de saber realmente o que está acontecendo, não dá, tá? Não ser demasiado seguro de si, tá? Quando a gente tem muita segurança de si, a gente acaba comendo mosca, a gente acaba perdendo alguma informação, então a gente tem que estar sempre com cautela, com cuidado, com atenção, tá? A gente não deve hesitar em rever o diagnóstico de tempo em tempo, nos casos crônicos. A gente não deve hesitar de pedir ajuda aos colegas, de pedir para um colega te ajudar a rever aquele caso clínico, pedir informação, estudar novamente sobre o caso, tá? Principalmente nesses casos que demandam de tempo, né? Você tem que fazer reflexões sobre o caso, se está tendo evolução boa ou não, tá? O que deve melhorar, tá? E nisso, né, no exame, né, tem duas fases para a resolução do problema clínico. A primeira é quando a gente elabora as hipóteses e a segunda é a avaliação dessas hipóteses obtidas, né? Então, pela anamnese, né, e depois juntando os dados da resenha, do exame físico, exames complementares, quais hipóteses diagnósticas a gente pode estar? Esse animal pode ter aqui uma broncopneumonia, esse animal aqui está com um processo infeccioso, enfim, na cavidade pulmonar, o que está ocorrendo com esse animal e tal, quais são as hipóteses, qual é a avaliação dessas hipóteses, por que deve ser essa, por que é mais essa, e dependendo dessas hipóteses, qual que mais se assemelha com o caso. Então, em cima disso, a gente vai pegar e começar, se essa é a hipótese diagnóstica minha, né, se eu tenho como confirmar ela, eu vou já confirmar e tratar em cima, senão eu posso lançar a mão de fazer um diagnóstico terapêutico, né, tentar fazer uma terapia que vai melhorar em cima dessa hipótese que eu elaborei, tá? Então, o diagnóstico, pessoal, como eu já falei, na medicina veterinária, 50% está aqui na anamnese, 50% vai vir dessas informações que a gente vai coletar ali no histórico do animal, 35% vai estar aqui no exame físico e 15% dos exames complementares. Então, os exames complementares nem sempre a gente vai fazer, nem sempre a gente vai conseguir fazer. É muito bom quando a gente consegue fazer, quando a gente pode fazer, quando tem disponível na nossa região, quando o proprietário tem disponibilidade para custear esses exames complementares, mas às vezes a gente não consegue, tá? 15%, às vezes tem que fechar o diagnóstico com aquele exame, mas a gente não consegue. Mas aí a gente fica com 85% de informações que podem chegar ao diagnóstico, tá bom? E a gente tem que lembrar também dos 3 P's, quando eu vou fazer exame, quando eu vou coletar dados, né, da história do animal, então eu tenho que ter paciência. Mais uma vez eu falo aqui para vocês, no exame eu sempre tenho que ser paciente, eu tenho que ser perseverante, tá? Eu tenho que ir ali
perseverar, eu tenho que persistir ali, né? E eu tenho que praticar, tá? Para tudo isso eu tenho que sempre estar praticando, sempre estar examinando para eu não esquecer, porque a prática leva à perfeição, tá certo? Então eu vou estar ali sempre, né, com esses pesos aqui, com a paciência, a perseverança e a prática, eu vou ser um bom examinador, tá? Eu vou saber ter uma conduta correta frente aos desafios que vão chegar na nossa clínica buiátrica. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre a anamnese, tá? Nós vamos continuar as próximas aulas falando dos passos do exame físico, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Continue estudando pela literatura recomendada, tá? Encontro vocês no próximo assunto. Até a próxima aula, pessoal.